Bom dia mais uma vez, de repente você não estava na abertura do nosso culto, espero que você esteja com a sua Bíblia na mão. Vamos para o nosso breve estudo de hoje de manhã. Vamos estudar um assunto muito interessante mesmo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler os versículos de 2 a 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, os versos 2 a 5. Diz assim: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Vamos orar? Nosso Pai, iremos a partir de agora meditar, estudar um assunto de extrema necessidade para as nossas vidas. E ao crermos e nos apropriarmos da Tua promessa sobre este assunto, trará paz a tantos corações. Por outro lado, Senhor, ao entender o que vai ser dito também, pode também tirar pessoas da área de conforto, por acharem que pelo fato de frequentar uma igreja já são de Cristo Jesus, e ainda não são. Então, Senhor, que a Tua palavra possa produzir os frutos designados pelo Senhor, trazer os resultados designados pelo Senhor em nossas vidas, Pai. E todos os que estão conectados, vendo e ouvindo o que vai ser dito. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos e agradecemos. Amém. Meus queridos, a nossa conversa de hoje pela manhã, nos próximos minutos, vai ser pautada sobre esse tema, evidências da salvação. Para nós começarmos a nossa conversa, eu quero introduzir esse assunto pensando sobre as etapas para levar alguém a assegurar-se da salvação. Não sei se você tem alguma experiência em evangelismo, principalmente evangelismo pessoal. Qual é o processo? Inclusive, gostaria que você que está aí do outro lado já tivesse tido a experiência de evangelismo pessoal, de levar alguém a Cristo, naturalmente levá-lo e discipulá-lo. Mas aqui eu quero apresentar pelo menos duas etapas que, no meu modo de entender, são necessários para que a gente possa levar alguém a assegurar-se da salvação. A primeira etapa, naturalmente, tem a ver em levar essa pessoa a crer no Evangelho. Essa é a primeira etapa. E para levar alguém a crer no Evangelho, a primeira coisa que nós temos que fazer é pregarmos o Evangelho, é expor o Evangelho. Expor que, em primeiro lugar, cada pessoa, cada ser humano está condenado por causa dos seus delitos e pecados e está afastado, distanciado, separado da glória de Deus, como diz em Romanos 3:23. E a partir dessa notícia ruim, o estado, a situação do ser humano em relação a Deus, apresentar o Evangelho, ou o restante do Evangelho, o que Deus fez para aproximar, para trazer esse ser humano, para voltar a ter comunhão com Ele,
Deus entregou o seu único filho para viver uma vida perfeita e para ser o nosso substituto perfeito e dar a sua vida naquela cruz, ser sepultado, mas ressuscitar ao terceiro dia, levando todos os pecados daqueles que creem. E quem crê nessa obra de Cristo tem a vida eterna. Então, a primeira etapa é levar alguém a crer no Evangelho. É claro, quando eu digo que a primeira etapa é levar alguém a crer no Evangelho, eu espero que você entenda que não sou eu, não é você que leva, é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel, a nossa função é de sermos claros na apresentação do Evangelho, é de sermos persuasivos, inclusive, na apresentação do Evangelho, é de pregar o Evangelho com convicção, pela experiência que você viveu, que eu vivi, para uma pessoa, a ponto de levá-lo a crer no Evangelho. Essa é a primeira etapa. E geralmente, quando nós terminamos de apresentar o Evangelho, a gente pergunta se essa pessoa crê, se ela recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que eu falo que é a primeira etapa. E quase, sem exceção, a grande maioria das pessoas que são expostas à pregação do Evangelho, elas respondem sim. E às vezes vem seguido, sim, quem não crê? Aí é onde entra, no meu entendimento, a segunda etapa. Levar essa pessoa que diz que creu no Evangelho a ter certeza da salvação, a ter certeza de uma vida eterna. E quando eu falo ter certeza da vida eterna, eu não quero nem falar exatamente que essa pessoa tem que ter a segurança da salvação, entender e descansar nisso. É muito cedo, talvez, ainda para isso. E também muito cedo, não estou falando que isso acontece na primeira vez que você expõe o Evangelho para essa pessoa. Mas essa segunda etapa é como se fosse um complemento da primeira, para ver se de fato essa pessoa creu em Jesus Cristo. Ela tem o entendimento que para ela ir para o céu não é pelo que ela faz, mas pelo que a obra de Cristo fez. Não é pelo que ela é, mas pelo que Cristo é. Que não depende dela, depende tão somente da obra de Jesus. Ou seja, ela ter a certeza da vida eterna, que Jesus já fez tudo, que ela não precisa fazer absolutamente nada, a não ser crer no nome do único Filho de Deus. E quando eu falo isso, quantos membros da igreja parecem nunca descansar nessa promessa? Que a obra que nos credencia ao céu é de Jesus. É comum a gente, ao conversar com pessoas que frequentam a igreja, vez por outra escapole a frase, mas eu estou trabalhando para a minha salvação. Parece-me que não creu no Evangelho. Por outro lado, tirando esse extremo de alguns que parecem que nunca descansam na obra de Cristo, é elas que estão produzindo a sua própria salvação, que estão ralando, nós temos dúvidas que permeiam a mente de alguém que creu no Evangelho. E a dúvida tem a ver com mais ou menos a seguinte indagação: será que de fato eu sou um filho de Deus? A dúvida tem a ver quando a gente é exposto à doutrina da eleição. E muitos, às vezes, vêm os pensamentos: será que eu sou um eleito de Deus? Voltando ao texto que nós lemos, o apóstolo Paulo faz menção no versículo 4 exatamente disso. Ele diz, preste bem atenção na frase, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Então, o apóstolo Paulo, no versículo 3, ele vê características, evidências na vida de uma pessoa, ou na vida de algumas pessoas, de várias pessoas. O apóstolo Paulo via
evidências de que essas pessoas eram eleitas de Deus. Eu não tenho muito tempo de falar sobre eleição, e não vou falar basicamente, mas o apóstolo Paulo cita, irmãos, se a dúvida é essa, eu reconheço evidências na vida de vocês que apontam que vocês são eleitos de Deus, portanto, vocês são salvos. Reconheço isso na vida de vocês. Esse texto que nós acabamos de ler é uma daquelas orações do apóstolo Paulo que quase que em todas as suas cartas, na introdução ele começa sempre com ações de graça, agradecendo a Deus por coisas diversas. E no versículo 2 ele começa dizendo, damos sempre graças a Deus por todos vós. Então ele está agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos. Mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Também, nós não vamos, a mensagem de hoje, a lição de hoje não é sobre oração, mas não há como passar pelo versículo 2 sem fazer pelo menos um comentário sobre a oração e sobre a vida de oração do apóstolo Paulo. É agradecimento. Ele diz que agradece a Deus pela vida daqueles irmãos, dizendo nomes daqueles irmãos em suas orações, e a frase que eu quero ressaltar, ele diz, e sem cessar. O apóstolo tinha uma vida de oração sem cessar. Que bonito, né, irmãos? Quando a gente olha a vida do apóstolo, a gente vai entender por que ele foi um homem de Deus tão altaneiro. Entre tantas coisas, ele era um homem de oração. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisamos ser homens e mulheres de oração. Orar sem cessar. Mas aí vem o versículo 3, ele diz, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, aí ele vai dizer as características. Então aqui, os próximos minutos, eu vou apresentar aos irmãos 5 características, 5 evidências, não são todas que o Novo Testamento apresenta, é claro, mas 5 evidências que você pode certificar na sua vida, se essas evidências possuem na sua vida, e se possuem, para que você possa ouvir o que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. E quais são essas evidências? Versículo 3, recordando-nos diante do vosso Deus e Pai. Primeira evidência, ele diz, da operosidade da vossa fé. Então a primeira evidência que o apóstolo Paulo vê na vida daqueles irmãos, para certificar-se que eles são eleitos, é a operosidade da vossa fé. O que é isso, pastor? A operosidade da vossa fé, em primeiro lugar, tem a ver com a fé na obra de Jesus Cristo. Creia naquilo que eu ainda há pouco acabei de falar, que Cristo Jesus é o nosso substituto, que ele veio do céu, viveu uma vida perfeita, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu me aproprio do sacrifício de Jesus Cristo, ele leva os meus pecados e transfere para mim a sua justiça. Eu quero comparar esse texto, fazer um paralelo com Colossenses 1 e 4. As palavras mudam alguns detalhes. Primeiro, então ele diz no versículo 4 de Colossenses 1. Colossenses 1, versículo 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, tem a ver com a fé na obra de Jesus Cristo. Mas, geralmente, quando nós pregamos a obra de Cristo, o Evangelho, e perguntamos se as pessoas creem, elas dizem, quem não crê? Tiago, o apóstolo, desculpa, o meio-irmão de Jesus, Tiago não é apóstolo,
ele nos leva a entender um pouco o que é operosidade na fé. Mas em primeiro lugar, entenda, é a fé em Jesus Cristo. Mas Tiago diz que até o diabo crê e treme. Crer em Deus é muito vago, é muito superficial. Quem não crê em Deus? Por isso que ele fala, o apóstolo Paulo fala da operosidade da vossa fé. Embora que um crer em Deus é vago, mas o crer na obra de Jesus Cristo é muito mais substancial, é muito mais específico. E é exatamente esse ponto que nos assegura a vida eterna. Mas essa fé na obra de Cristo leva à operosidade. Vamos ver Tiago, capítulo 2. Tiago 2, os versículos 14 a 17, vai nos dar mais detalhes do que seja a operosidade da nossa fé. Tiago diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, meus irmãos, a operosidade da nossa fé, além de crer na obra redentora de Cristo, essa fé na obra redentora de Jesus Cristo, a fé sempre leva à ação. A nossa fé em Cristo Jesus, na obra que Ele fez na cruz em nosso favor, leva-nos sempre à mudança de atitude, à mudança de comportamento. O que Tiago está nos dizendo é que a fé, ela funciona como um motor. E esse motor produz, dá uma dinâmica diferente na vida de uma pessoa que tem fé. A levá-lo a ter atitude. Aqui ele pondera a questão de ajudar aqueles que precisam, aqueles mais necessitados que precisam da nossa ajuda. No caso, inclusive, irmãos em Cristo. Então, a primeira evidência, segundo o apóstolo Paulo, é a operosidade da vossa fé. Segunda evidência, ainda no versículo 3, a abnegação do nosso amor, ou do vosso amor. E o que é isso? A abnegação do nosso amor. Vamos mais uma vez contrastar com Colossenses 1 e versículo 4. Vamos entender. Um pouco melhor. No versículo 4, o apóstolo diz: e do amor que tendes para com todos os santos. A abnegação do nosso amor está relacionada, em primeiro lugar, a amarmos os santos. Todos os santos. E eu espero que você já entenda, compreenda que santos, amar os santos, nada mais é do que amar os filhos de Deus. Santo é um filho de Deus. Santo é todo aquele que crê no Evangelho. Santo é todo aquele que apropriou-se da obra redentora de Jesus Cristo. Ou seja, se você já apropriou-se da obra redentora de Jesus, você é um santo. E o meu compromisso, sendo um santo também, é de amar você, sem acepção de pessoas. E amar a todos os santos não é tarefa fácil. Porque nem todos os santos são fáceis de amar. Existem santos, pessoas que entregaram suas vidas a Cristo, que são amáveis, dóceis. Mas também existem santos que nos fazem compreender com mais profundidade o amor, porque precisamos amar com abnegação. O apóstolo Paulo diz que esses santos de Tessalônica, eles amavam
com abnegação. Todos os santos. É uma evidência. A segunda, de alguém que é um eleito de Deus, portanto, que creu no Evangelho. Terceira evidência, versículo 3, ainda de 1 Tessalonicenses 1. E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira característica, terceira evidência, firmeza da esperança, ou da nossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra esperança em Cristo Jesus, ela tem pelo menos dois significados, duas nuances de compreensão. A primeira delas, firmeza na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, é a firmeza, é a certeza que a salvação depende única e exclusivamente do nosso Senhor. A salvação que você apropriou-se, que eu me apropriei, ela depende de A a Z, de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Deus e Pai e do Espírito Santo. Mas no caso aqui específico, da firmeza da esperança em Jesus Cristo na obra, tem a ver em ter certeza da obra que Cristo fez. Ela é certa, ela é completa, ela é suficiente para nos levar à presença de Deus como o próprio Cristo perfeito. Mas também no Novo Testamento, e principalmente o conceito mais amplo dessa palavra, ou desse conceito, esperança em Jesus Cristo, tanto no Novo Testamento como na Epístola aos Tessalonicenses, tem a ver com a segunda vinda de Jesus. A certeza é a esperança que o que nos aguarda, a nossa expectativa de todos os dias, é a volta de Jesus para vir nos buscar. É nessa epístola aqui que no capítulo 4, versículo 13 ao 18, o apóstolo Paulo fala da vinda de Cristo entre nuvens, trazendo na sua companhia a alma daqueles que já dormem com Cristo, ou seja, daqueles que já morreram fisicamente, mas as suas almas estão com o Senhor, os seus corpos estão na sepultura ou qualquer outro lugar. E Cristo virá dos céus, trazendo na sua companhia a alma dessas pessoas, ressuscitará o corpo, dará um novo corpo a essas almas, e em seguida nós seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor. A certeza de que o nosso Senhor pode voltar, inclusive na nossa geração. Essa deve ser, inclusive, a nossa esperança. Terceira evidência, então, que o apóstolo Paulo nos dá, no versículo 3, é firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta evidência, meus irmãos, volte para Colossenses, capítulo 1, o verso 6. A quarta evidência de alguém que é um eleito de Deus, de alguém que possui evidências de um salvo. Colossenses 1,6 diz: que vos chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. A quarta característica que o apóstolo Paulo cita, essa introdução de Colossenses é muito semelhante. Se você quiser comparar aí em casa, Colossenses 1, 3 a 8, é semelhante a 1 Tessalonicenses 1, 2 ao versículo 5. Muito semelhante. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que essas pessoas, esse grupo de irmãos, eles estão produzindo frutos nas suas vidas, desde o dia em que eles ouviram e entenderam a graça de Deus. Isso nos leva à quarta característica,
ouvir naturalmente o Evangelho e entender a graça de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala para que a gente entenda que um salvo deve entender e ter como característica, como evidência na sua vida, a compreensão da graça de Deus, ele não está falando que nós temos que entender por que Deus nos escolheu. Não é isso. Nem Paulo compreendia, porque ele diz, miserável homem que sou. Mas tem a ver com essa premissa muito sucinta, muito concisa, mas diz muito. Tudo é pela graça. Isso significa que tudo pela graça significa, meus queridos, que foi o nosso Deus que um dia na eternidade nos escolheu para sermos de Cristo Jesus. Foi Deus que enviou o seu próprio Filho, e o único Filho, para ser o nosso substituto. Foi Deus quem nos atraiu a Cristo, né? Nós percebemos, sobretudo no Evangelho de João, Jesus falando, aquele que o Pai trouxer a mim, de modo algum lançarei fora. Deus nos leva a Cristo. Deus nos dá o seu Espírito para nos levar a crer em Cristo e nos dá o seu Espírito para nos levar à obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é pela graça. E o apóstolo Paulo diz que esses irmãos passaram a produzir frutos desde o dia em que eles ouviram e compreenderam a graça de Deus. Quinta e última característica, Romanos 8 e 16. Romanos 8 e 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu vou chamar aqui o testemunho interno do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo fala que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, o apóstolo Paulo está falando aqui no contexto em meio ao conflito das duas naturezas que um eleito de Deus que creu no Evangelho tem. A velha natureza, o velho homem, a carne, como ele chama, dos versículos 12 a 17. E a nova natureza. Há esse conflito. E possivelmente nesse conflito, sobretudo quando a carne quer levar vantagem, ou a gente cede à carne, em momentos de crise, talvez venha aquela pergunta, será que eu sou de fato um salvo, um filho de Deus? O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. Aqui nós temos rapidamente algumas formas de vermos como é que o Espírito testifica. Em primeiro lugar, o Espírito mortifica a carne, ele luta contra a carne. E mortificar a carne, meu querido irmão, tem tudo a ver. O próprio fato de você estar lutando contra o pecado te incomodar, do pecado doer, é uma característica que há a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas há esse testemunho interno do Espírito Santo nos dizendo: você é um filho de Deus. Porque se você não fosse um filho de Deus, você não teria essa luta contra o pecado. O pecado era normal na sua vida. Se você não fosse um filho de Deus, o pecado não doeria na sua vida. O pecado dói porque é uma evidência que você é um filho de Deus. Se você está com peso na consciência, sentindo um pecado porque você não está orando, é uma evidência da ação do Espírito Santo, porque senão você não teria. Se você está se sentindo em pecado porque você não está tendo leitura da Bíblia, meditação da Bíblia, é uma evidência, porque senão você não sentiria isso. E se você não sente nada disso, o Espírito Santo não está testificando. Portanto, queridos, nós temos aqui 5 características, 5 evidências de um salvo, na vida de um salvo. A primeira delas é a operosidade da nossa fé. A segunda dela, a abnegação do nosso amor. A terceira, a firmeza na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo.
a quarta, desde o dia que nós ouvimos e entendemos a graça de Deus, que tudo é pela graça de Deus, e o testemunho interno do Espírito, que somos filhos de Deus. Se você possui essas evidências na sua vida, descanse. Quero terminar mais uma vez lendo versículo 4 de 1 Tessalonicenses 1, versículo 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Não sei se você percebeu que versículo 3 de 1 Tessalonicenses, ele fala da operosidade da nossa fé, da abnegação do nosso amor e da firmeza da nossa esperança em Jesus Cristo. Lembra de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13? O apóstolo Paulo diz: agora nos restam três coisas: a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Por que a gente entender por que o maior é o amor? Aqui Paulo fala de fé, operosidade da nossa fé, abnegação do nosso amor e da firmeza, da esperança da volta de Cristo. Porque quando nós estivermos no céu, não precisaremos mais de fé, nós estaremos tete a tete com o nosso Senhor. Quando estivermos no céu, não precisamos mais de esperança na volta de Cristo, na obra de Cristo, porque estaremos já com Ele. Nós precisamos ainda amar. Por isso que o amor é o maior. Porque no céu nós vamos ter toda a capacidade de amar a todos os santos, todos os eleitos e escolhidos do nosso Senhor. Um domingo abençoado. Fica na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã.